Boa tarde, hoje quinta-feira, 13 de fevereiro de 2014, o RN Acontece está começando na tela da Band. Corpo de cinegrafista da Band foi cremado hoje. Operação prende torcedores envolvidos em morte de adolescente. Delação premiada reduz pena de Richardson na Operação Pecado Capital. Tribunal Regional Eleitoral marca para 4 de maio a realização de novas eleições em Carnaubais. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Norte, o advogado Sérgio Freire, é o entrevistado desta quinta-feira. Agora no RN Acontece. O corpo do cinegrafista da Band, Santiago Andrade, foi cremado no final da manhã de hoje, no Rio de Janeiro. O velório foi realizado no Memorial do Carmo, no Rio. O público, em geral, pôde se despedir de Santiago, cujo caixão estava coberto com a bandeira do Flamengo, time do coração dele. A família decidiu doar os órgãos de Santiago, os rins e o fígado já foram transplantados. E as córneas, segundo a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro, estão no banco de olhos da cidade. O tenente da Polícia Militar, Iranildo Félix, apontado pela Polícia Civil como suspeito de ter matado a tiros o professor e lutador de MMA, Luiz de França Trindade, de 25 anos, assassinado no início da semana, alega que foi alvo de um atentado no final da manhã de ontem, quando teria sido perseguido por 2 homens em uma motocicleta. O fato aconteceu logo após o oficial ter deixado o ITEP, o Instituto Técnico Científico de Polícia, no bairro da Ribeira, onde foi submetido a um exame residual gráfico, que pode identificar a presença do chumbo nas mãos dele. De acordo com a advogada Juliana Mello, quando o tenente percebeu que a pessoa que chegava por trás colocou a mão na cintura dele, ele jogou o carro em cima da moto. A moto desviou e foi embora. Outro fato referente ao tenente Iranildo Félix é que ele foi socorrido a um hospital particular da cidade após ter ingerido uma alta dosagem de medicamentos. Segundo informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, que prestou socorro, o oficial foi atendido na noite de ontem. Policiais civis deflagraram na manhã de hoje a Operação Clássico Rei, que resultou na prisão do presidente da torcida organizada Máfia Vermelha, identificada como Vitor Vinícius de Moura Torres, acusado de atirar e matar o torcedor do ABC, Flávio Augusto da Costa Leandro, 17 anos, quando ele retornava da partida entre ABC e Asa, de Arapiraca de Alagoas, no dia 15 de novembro do ano passado. Além dele, outras 9 pessoas integrantes das torcidas foram presas. Segundo a delegada Alzira Veiga, responsável pelas investigações do caso, os acusados são torcedores do América e foram presos vestindo a camisa de torcida organizada. O presidente da Máfia Vermelha, Vitor Vinícius, era o principal suspeito desde o primeiro momento, quando foram recebidas algumas denúncias anônimas na delegacia. Contra Vitor foi expedido um mandado de prisão temporária. Na ocasião, ele estava de posse de um revólver calibre 38. A delegada Alzira Veiga disse que o crime não teve uma motivação direta. Era a segunda vez que a vítima ia assistir a um jogo de futebol. Ele não fazia parte de nenhuma torcida organizada, então se concluiu que ele morreu porque estava vestindo a camisa do time oposto. Vamos lá, vamos aos destaques dos jornais locais nesta quinta-feira. Que dia é hoje? Dia 13 de fevereiro de 2014. Tribuna do Norte diz aqui na sua manchete principal: gratificações do Tribunal de Justiça multiplicam por 5 o salário base. A gratificação de 100% para os cargos de comissão TJRN, considerada ilegal pelo STF há uma semana, ainda será paga na folha de fevereiro. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte espera publicação de ata com determinação do STF para cortar a vantagem dos salários. Destaque da Tribuna do Norte. O Novo Jornal diz aqui na sua manchete principal: engenheiro critica interdição no baldo. Para o Birajala Ferreira, da Associação Brasileira de Pontes e Estruturas, o problema está embaixo e não em cima do viaduto. Laudos têm de ser revisados, adverte. Vamos lá, vamos para as manchetes agora de Mossoró. Mossoroense, secretário posiciona-se sobre gastos do Mossoró Cidade Junina.
Gustavo Rosado nega que Mossoró tenha pago cachês superiores ao de Caruaru, a festa de Caruaru. Diferença entre valores estaria ligada à inclusão de impostos. O Jornal Fato diz na manchete principal: Rosalba rejeita ataques e acompanha obras. Focada na administração, que vem sofrendo pressão pesada, a governadora Rosalba Ciarline segue a agenda administrativa visando e inaugurando obras. Na última terça-feira, visitou a cidade da criança e as obras do programa Sanear Rio Grande do Norte. A Gazeta do Oeste, vamos lá. 2 lutadores de MMA são mortos em menos de 24 horas. E nesta quinta-feira, 13 de fevereiro, o portal de notícias No Minuto destaca: amigos de José Disseu antecipam campanha para arrecadar valor de multa. Amigos e parentes lançaram um site que segue o mesmo padrão dos sites criados para o ex-presidente do PT, José Genuíno, e também para o ex-tesoureiro do partido, Delú Soares, condenados no mensalão. Também é destaque no Minuto: o Ministério Público instaura inquérito para apurar taxas cobradas pelo ITEP. O ITEP terá 10 dias para enviar ao Ministério Público cópias dos demonstrativos de receita e dos mecanismos legais que instituíram as taxas cobradas. Também é destaque no Minuto: Vigilância Ambiental faz visita a mercados públicos de Natal. O objetivo é sensibilizar os comerciantes que manipulam os alimentos a desenvolverem práticas de higienização pessoal e das frutas e verduras. Acesse o portal nominuto.com, www.nominuto.com. Veja a seguir: delação premiada reduz pena de Richardson Macedo na Operação Pecado Capital. O Tribunal Regional Eleitoral marca para 4 de maio a realização de novas eleições em Carnaubais. Eu volto em instantes com o RN Acontece. O fluxo de trânsito na Avenida Mor Gouveia, em Natal, sofreu alterações por causa das obras de mobilidade urbana. A repórter Rayane Guedes traz as informações. Trânsito lento nos primeiros dias de novas alterações no fluxo da Avenida Capitão Mor Gouveia. 2 mudanças foram feitas para quem trafega por aqui. E nesses 2 pontos, o trânsito passou a ter menos espaço para fluir. Este ponto em que nós estamos agora fica compreendido entre a rodoviária e a Rua Rio Grande do Sul, que dá acesso ao Detran. Neste trecho, todo o fluxo de veículos foi transferido apenas para uma pista. Isso significa que os carros estão tendo que trafegar em mão dupla. O outro trecho com alteração vai do Tribunal Regional do Trabalho até depois da Ceasa. Por aqui, apenas uma das pistas está liberada para trânsito. Houve uma interdição da Mor Gouveia sentido quilômetro 6 e o sentido Rio Grande do Sul, a rodoviária, passa a ser mão dupla, certo? Foi feito um divisor de pista com alguns cones, onde vai permanecer até a conclusão desta obra. O motivo para tanto transtorno são as obras de mobilidade que vão percorrer toda a avenida até o quilômetro 6. A expectativa é de mais 4 meses de muita paciência. Eles precisam fazer um acerto geométrico para poder uma rua que, ao lado da rodoviária, que vai ser asfaltada, então eles vão começar a quebrar esse asfalto aqui para dar conclusão aonde será feito o desvio todo para o quilômetro 6. O número de indenizações do seguro DPVAT aumenta em mais de 25% só em relação ao ano passado. A reportagem é de Camila Savana. A quantidade de indenizações pagas pelo seguro DPVAT no ano de 2013 somou mais de 633 mil, registrando um aumento de 25% em relação a 2012. Um estudo aponta um crescimento de 26% nas indenizações por invalidez permanente pagas em 2013, que totalizaram mais de 444 mil pagamentos. Esta foi a cobertura com maior incidência de pedidos. Manuel Ferreira explica o porquê deste aumento tão significativo. Esse aumento é em função do aumento também do número de acidentes, né? O número de acidentes de veículos nas vias federais, estaduais, municipais tem crescido muito. Então, em função disso é que realmente está aumentando esse pagamento de indenizações. Este paciente, que não pode ser identificado, é menor.
Era ele que conduzia o carro na hora do acidente. Por não ser habilitado, logo não tem direito ao seguro. Já essas duas vítimas de acidente de moto já estão cientes da indenização. Só quando eu fazer a cirurgia é que depois que eu vou ativar. Quando eu sair do hospital, terminar a cirurgia, que eu vou fazer o boletim, aí eu dou entrada. Só este ano, a maioria das vítimas indenizadas pelo DPVAT foram homens entre 18 e 34 anos, totalizando 76% dos pagamentos. Solicitar o seguro DPVAT é fácil, rápido, simples, gratuito e não precisa da ajuda de intermediários. A própria vítima ou beneficiário pode ir a um ponto oficial de atendimento em posse da documentação completa para dar entrada no benefício. Com a documentação correta, a indenização é paga em até 30 dias. O Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte marcou para 4 de maio a realização de novas eleições para cargos de prefeito e vice-prefeito do município de Carnaubais, para o exercício do mandato até 31 de dezembro de 2016. As convenções partidárias para deliberar sobre a formação de coligações e a escolha dos candidatos serão realizadas no período de 2 a 6 de abril. O candidato deverá deixar os cargos que ocupam na prefeitura para evitar a inelegibilidade nas 24 horas seguintes à escolha na convenção. A propaganda eleitoral somente será permitida a partir do dia 12 de abril e nas hipóteses previstas na legislação poderá ser feita até a véspera do pleito. A diplomação dos eleitos acontecerá no dia 31 de maio. Olha, o juiz federal Walter Nunes da Silva Júnior, titular da 2ª Vara da Federal, prolatou ontem a sentença da Operação Pecado Capital, que apurou a denúncia de corrupção no IPEM, Instituto de Pesos e Medidas do Rio Grande do Norte. O advogado Richardson de Macedo Bernardo, ex-diretor do Instituto, foi condenado a uma pena original de 44 anos, 6 meses e 14 dias. Mas o acordo de delação premiada, firmado com o Ministério Público Federal durante as investigações, lhe favoreceu bastante. A pena foi reduzida para 5 anos, 10 meses e 6 dias de reclusão em regime semiaberto. No acordo de delação premiada, Richardson de Macedo comprometeu os advogados Lauro Maia, Fernando Caldas e o deputado Gilson Moura, do Partido Republicano da Ordem Social, o PROS. A sentença do magistrado foi publicada hoje no site da Justiça Federal. O juiz Walter Nunes também sentenciou outros 8 réus do caso. Teve decisão pela absolvição, caso do réu Jefferson Uitame Gomes. O empresário Jefferson Uitame Gomes, proprietário dos restaurantes Piazzale, foi absolvido da acusação de lavagem de dinheiro proferida pelo Ministério Público Estadual dentro das investigações da Operação Pecado Capital. Dentre outros, dentre todos os indiciados no processo, o Uitame foi o único sobre quem não recaiu nenhuma condenação. O magistrado classificou de ilações os elementos apontados pelo Ministério Público contra o empresário, destacando que não foram apresentadas provas da suposta participação de Uitame nas irregularidades investigadas. Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto entrevistando o presidente da OAB, Sérgio Freire. Aguarda só um pouco. A segunda fase do exame da Ordem dos Advogados do Brasil apresentou problemas na prova prática dos candidatos que optaram pelo direito administrativo. Muitas reclamações e pedidos de anulação têm movimentado o meio jurídico e aqueles que estão envolvidos na prova, no exame da Ordem, a prova que foi realizada no último domingo. O presidente da OAB do Rio Grande do Norte, o advogado Sérgio Freire, é meu convidado nesta quinta-feira. Boa tarde, Sérgio Freire. Boa tarde. Já foi resolvida essa questão da prova prática de direito administrativo do último domingo? Não, na verdade haverá o recurso, Foi aberto o prazo de recurso e certamente os candidatos irão entrar com o recurso buscando a anulação dessa questão da prova de direito administrativo. Eu gostaria só de registrar, Diógenes, que eu sou crítico ferrenho a uma situação dessa. Para mim não é concebível que a OAB, com banca examinadora e coordenadora, certo, venha a cometer equívocos na prova.
né? É um momento difícil para o bacharel que está querendo ingressar na OAB, e a OAB, na minha concepção, ela tem que sim que dar uma tranquilidade para que ele possa fazer a prova. Então é lamentável. Eu, com certeza, recebendo, como fiz das outras vezes, este recurso, serei o porta-voz desses bacharéis que procurarem a Ordem dos Advogados do Brasil, junto ao Conselho Federal, buscando, lógico, o que for melhor para eles. Se eu não me engano, houve uma manifestação hoje, reuniu alguns dos prejudicados. Quantas pessoas aí estariam prejudicadas nesse problema de domingo? Direito administrativo, se eu não me engano, aproximadamente 40 pessoas. 40 pessoas que optaram para fazer. Porque isso, no exame da ordem, na prova prática, cada um escolhe aquela especialidade que tem maior afinidade, né? São 40 pessoas. Agora, o problema é nacional, é bom que ressalte-se isso. Exatamente, né? O problema é nacional, o exame ele é coordenado pela OAB, juntamente com a FGV, sendo que a aplicação das provas é completamente independente da OAB, é através da FGV. Mas mesmo assim... FGV, Fundação Getúlio Vargas. Né? Exatamente, mas mesmo assim não é concebível que a gente tenha que fazer uma errata, e vou mais além, uma errata da errata. Né? Porque se fez a errata, em seguida se fez a errata da errata. Quando é que foi identificado o erro? Foi no dia da prova, no dia da aplicação? Eu creio que sim, porque a prova ela é aberta no horário, né, da abertura do certame. Então foi feita uma errata e depois outra errata. Então eu acho que isso prejudicou muito o candidato. Eu acho que o candidato tem razão em reclamar. Desconcentra. Porque é uma prova longa, de detalhes, né? Exatamente. E é a vida do bacharel que está em jogo. Né? É a vida dele para que ele possa se tornar advogado. Em situações como essa, presidente, o que é que geralmente ocorre? A prova vai ser anulada, vai ser marcada outro dia? O que é que o senhor acha que vai acontecer? Já tivemos diversas situações do exame de ordem onde a prova chegou a ser anulada. Inclusive, nós aqui do Rio Grande do Norte, na época em que a banca tinha autonomia, fomos pioneiros em uma ação deste tipo. Identificamos que a prova havia mais de uma resposta, que a prova era dúbia, e, através de recursos feitos na seccional, providenciamos a revisão de um por um, aprovando aqueles candidatos que teriam um conhecimento mínimo. Né? O que a gente espera é que o Conselho Federal, juntamente com a Fundação Getúlio Vargas, tenha esta sensibilidade e que possa apurar daí um mínimo de conhecimento dos candidatos que possivelmente foram prejudicados. A decisão de anulação ou não é do Conselho Federal e também da Fundação Getúlio Vargas? Quem é que decide isso aí? Exatamente, da coordenação que é feita através do Conselho Federal e de representantes da Fundação Getúlio Vargas. E essa decisão, o senhor acha que vai sair quando? Olha, eu quero acreditar que a próxima semana a gente já tem um posicionamento. Né? Neste aspecto, a OAB tem procurado corresponder exatamente o mais rápido possível para evitar exatamente a angústia do bacharel. O problema está criado, já está criado. Só que tem problema. Me diga uma coisa, existe uma discussão sobre a continuidade do exame da ordem. Registramos mudanças recentes. Né? O exame da ordem é necessário? Demais, o exame é muito necessário, e para você ter uma ideia, Deus, como o exame é necessário, as próprias universidades e faculdades hoje, certo, elas têm melhorado o seu ensino jurídico em decorrência do exame de ordem. O exame é uma filtragem que a OAB faz para que aquele profissional com a capacidade mínima possa representar a sociedade. Esteja apto para exercer a profissão. Exatamente. Seus clientes. Exatamente. Então, não há perspectiva. Existe até votação de projetos na Câmara dos Deputados. Há um trabalho muito forte para acabar com o exame, sob o contexto de que a OAB se beneficia financeiramente com o exame. A OAB se beneficiaria muito mais se botasse para dentro todos os bacharéis de direito, que hoje, fora da OAB, tem aproximadamente 1 milhão. Então, para a gente seria muito mais rentável ter 1 milhão certo no caixa do que um possível exame que, por exemplo, acabou de dar um problema, né, e que nós vamos ter, lógico, que nos deparar, nos sentar, reunir para poder tentar resolver. Quer dizer, o exame da ordem não é a receita principal da ordem do Brasil, não, né?
Teremos a Casa do Advogado aqui no Rio Grande do Norte? Teremos. É uma realização, uma promessa, vamos dizer assim, do nosso programa eleitoral e juntamente com a Caixa de Assistência, com o FIDA e o Conselho Federal, estaremos abrindo agora em março a Casa do Advogado, que será um ambiente voltado para o advogado em início de carreira e aquele advogado que não tem condições de ter seu escritório próprio. Teremos uma estrutura de processo judicial eletrônico e estruturas mínimas de ordem dos advogados, inclusive um plantão de prerrogativas lá para atender os advogados que necessitem. Aliás, a OAB tem investido muito nessas ações do processo judicial eletrônico, né? Como é que a coisa está funcionando em benefício dos advogados? Isso é verdade. Nós fomos até pegos de surpresa com a grandiosidade desse processo judicial eletrônico. A legislação fala que a responsabilidade da inclusão é dos tribunais, mas infelizmente os tribunais não estão tendo a capacidade de suprir a demanda. Então a OAB tem chegado, nós temos hoje cursos individuais através da nossa Comissão de Tecnologia e temos cursos que a gente chama cooperados através da ESA, a Escola Superior da Advocacia. Em 2013, nós capacitamos mais de 1.500 advogados. Isso eu digo com o maior prazer. E essa capacitação, lógico, faz com que o advogado venha a se inserir no processo judicial eletrônico. Me diga uma coisa, houve muita chiadeira na questão do aumento da anualidade, né, da ordem. Aumento de 30%, foi? 28%. 28%, quase 30%, né? Quase 30%. Mas pegou de surpresa muita gente? Ou... veja bem, Deus, é bom que esse valor. É bom que se esclareça que a OAB ela vive exclusivamente da contribuição do advogado. Ela não tem receita pública. Daí o fato de ela não estar sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União. Então o que nós fizemos? Nós fizemos uma adequação do nosso orçamento. Com o processo judicial eletrônico nós vamos ter que investir muito, principalmente no interior, certo? Para poder capacitar as salas dos advogados a fim de receber os colegas, para que lá eles possam peticionar. E isso é um investimento que tem custo. Tem um custo alto. A Casa do Advogado também tem esse custo alto e também temos uma contrapartida a ser dada com a construção da nova sede em torno de R$2 milhões. Então nós precisamos, lógico, ter uma certa tranquilidade para que a gente possa realizar os projetos que todos eles são em benefício do advogado. E qual é o valor da anualidade a partir de agora, com esse aumento? Com esse aumento, a anuidade fica em R$670. R$670? Se ela for paga em 10 prestações. Se ela for paga de imediato, ela fica em R$600. Ou seja, para o advogado ter a estrutura que a OAB tem, de caixa de assistência básica odontológica, psiquiatria, nutrição, o Liber, que é um leitor das publicações, que se você pagar por fora, já ultrapassa em muito a nossa anuidade. O advogado tem de graça se ele tiver em dia, estacionamento, convênios, enfim. O advogado tem agora mesmo firmamos uma parceria com a Unimed, onde vamos baratear a prestação do advogado. Então tudo isso são ações voltadas para a advocacia. E para isso a gente precisa ter uma estrutura. Então o que eu vejo é que esse valor, embora represente um aumento significativo, representa pouco mais de R$50 mês para que o advogado tenha uma instituição forte, certo? E o defendendo durante o ano todo. O senhor falou na construção da nova sede. Já está definido o local? Qual o valor do investimento? O local será Vision Cine, né? E eu tenho... O Cine RN. O Cine RN, em Candelária, aqui próximo ao fórum, não deixa de ser próximo ao fórum. E ontem eu saí de Brasília já a quase 8 horas da noite com a aprovação e a determinação de que quarta-feira que vem a gente começa as nossas obras. Qual o valor da obra? O valor da obra, R$8 milhões e 500 mil. R$8 milhões e 500 mil. Quanto tempo vocês esperam entregar a nova sede para os advogados? Se não faltar dinheiro, em um ano. Em um ano? Em um ano. Se não faltar dinheiro. Lógico que construção, sempre nós temos aqueles imprevistos. Então você bota aí 1 ano e meio, no máximo, a gente ainda estará... dentro da sua gestão? Se Deus quiser, ainda dentro da minha gestão. Para poder cortar a famosa fita, né? Presidente, além da questão da Casa de Assistência, tem a questão da capacitação dos formandos, né?
das pessoas formadas, dos advogados formados. Qual é a ação da OAB nesse sentido? Olha, a OAB, através da comissão do advogado de início de carreira e a comissão do estudante de direito, neste ano ela terá uma aproximação maior junto às universidades e faculdades, levando um pouco de ensinamento da prática, né, e levando um pouco do ensinamento do próprio Código de Ética. O que a gente tem que se preocupar muito é que, por muitas vezes, o bacharel novo, ele chega como advogado e comete alguns problemas, algumas situações totalmente por falta da prática e de um esclarecimento maior. Esse não estudou bem para fazer a prova da OAB, porque exige a ética, né? O Código de Ética. É porque, muitas vezes, Diógenes, a prática é muito diferente da teoria. Então, o que a gente pretende é levar o ensinamento da prática. Certo. Né? Além disso... Mostrar a realidade. Mostrar a realidade. Além disso, nós temos uma proposta nossa que foi aceita aqui no Rio Grande do Norte e hoje já virou a nível nacional, que é a inclusão do processo judicial eletrônico nas assistências judiciárias das universidades e faculdades. Então, isso é com alegria que a gente também vai participar, acompanhar e realizar esse trabalho de capacitação dos possíveis novos advogados. O presidente da OAB, antes mesmo de se eleger, ele sempre fala na questão da defesa das prerrogativas do advogado. Qual é a sua grande preocupação neste tema? Bom, eu posso dizer com tranquilidade que a gente vem fazendo o máximo para que o advogado tenha os seus direitos respeitados. É bom só esclarecer que quando se desrespeita o direito do advogado, você não está desrespeitando o advogado, você está respeitando a sociedade, porque o advogado representa a sociedade. E para isso a gente tem feito várias ações. Também em Brasília agora, na terça-feira, tivemos uma reunião, vamos fazer um desagravo em Mossoró, dia 14 de março, ao conselheiro federal Humberto Fernandes, aos advogados Gilmar Fernandes e Félix, que por um simples parecer em licitação foram denunciados em ação de improbidade. Isso nada mais é do que tentar impedir, do que tentar amedrontar o exercício livre da profissão. Então, nós estaremos sempre atentos a todos os problemas que venham a ser relacionados à prerrogativa. Isso é uma prioridade na minha gestão. A questão dos honorários. Também já obtemos vitórias aqui, né? Obtemos vitórias no Tribunal de Justiça, nas turmas recursais, e estamos conseguindo fazer com que os juízes tenham consciência de que o trabalho do advogado, ele é intelectual, ele é um trabalho suado, a ponto, sim, de ele merecer um honorário justo, porque o que está sendo praticado realmente deixava muito a desejar. Presidente, eu queria uma palavra do senhor sobre essas manifestações de rua desde o ano passado, quando a gente teve aí a nossa primavera tropical, né, no protesto, e de lá para cá as coisas têm se intensificado e resultou inclusive na morte, na semana passada, de um profissional do jornalismo, um cinegrafista da Band. Tem preocupado a OAB o aumento da violência dessas manifestações? Diógenes, primeiro eu gostaria de prestar minha solidariedade em nome da Ordem dos Advogados Potiguares, à família do jornalista. E dizer que a OAB, em momento algum, certo, ela apoia as manifestações violentas e de cara fechada, certo? E dizer que nós somos defensores da Constituição. A Constituição fala exatamente que é livre a expressão, né? A manifestação, direito à manifestação, vedado o anonimato. Quando ela diz que é vedado o anonimato, ela quer dizer que você não pode fazer um protesto sem sua assinatura. Ela quer dizer que você não pode esconder sua cara para ir protestar. Então, eu acho que está faltando aí ações inteligentes da polícia para coibir essa violência. Mas não com violência, porque violência com violência só dá mais violência. Apesar dos princípios que o senhor fez referência, que estão na Constituição, ontem no Congresso Nacional foi apresentada uma proposta para regulamentar essa questão, aliás, criar uma lei para inibir a desordem nas ruas. O que é que o senhor acha? Qual é o funcionamento do senhor? Mais uma lei. Mais uma lei. É engraçado que a gente acabou de dizer que a Constituição já diz que é verdade, né? Mas aqui no Brasil é assim. Você sempre precisa de uma lei para dizer o que a Constituição diz ou o que a lei já diria. Né? Como a lei da ficha limpa, né? Como a lei da ficha limpa, exatamente. É um exemplo. Né? Infelizmente, sempre é assim. Acontece um problema, se faz uma lei, por quê? Porque acha-se que não existe uma regulamentação, quando na verdade já existe. E a própria Constituição já diz, é vedado o anonimato. Se você sai sem sua identificação na rua para fazer o seu protesto e usa de violência, então
você realmente está cometendo um crime constitucional, crime criminal. Por último, a campanha sobre o esclarecimento da pessoa com deficiência, uma parceria, inclusive, da OAB com a banda, né? Eu digo com felicidade, eu sou um ferrenho defensor da propagação dos direitos da pessoa com deficiência. E tive a felicidade de ser convidado, após apresentar a proposta da OAB Nacional, que fizemos aqui com a banda também, uma campanha de esclarecimento, não só a pessoa que é portador da deficiência, como aquele que o acompanha e como aquele que o recebe, ou seja, a sociedade, né, no todo, e tive a oportunidade de participar dessa reunião juntamente com a OAB Nacional, na presença do Dr. Flávio Lara, e colocamos a nossa ideia e de imediato a ideia foi aceita. A previsão é que em abril essa campanha comece com o esclarecimento exatamente dos direitos do portador de deficiência. Então, parabéns ao OAB, parabéns à Band. Obrigado, Sérgio Freire, presidente da OAB, por sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. O RN Acontece ficando por aqui. Assista a reprise do programa logo mais no portal do Minuto. Amanhã eu volto com o nosso programa aqui na Band.